Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, você que não me conhece, eu sou Cintia Flores, eu sou a criadora do projeto Meu Ateliê e trabalho principalmente com desenho de mandalas. Eu sou uma artista que gosta de desenhar mandalas, mas que se conecta com uma espiritualidade profunda para manifestar essas mandalas nesse mundo como código de energia, como código de luz que ilumina, que traz uma vibração para a nossa vida, que funcionaria como uma acupuntura do planeta nesse momento planetário que a gente está vivendo, onde a gente precisa de qualquer artifício para trazer força, trazer energia, trazer paz, trazer luz para as nossas vidas. E quem já conhece o projeto Meu Ateliê sabe que eu gosto de desenhar mandalas assim com um efeito um pouco tridimensional, com luz e sombra, e gosto principalmente, especialmente dos lápis de cor. Eu gosto de trabalhar com lápis de cor. E gosto também de trabalhar com outros materiais. Eu trabalho com acrílica, eu trabalho com aquarela e eu trabalho muito também com pastéis a óleo. Cada uma dessas técnicas tem um motivo, tem um porquê de eu usar essas técnicas. Normalmente está associado a um tipo de energia interior que eu preciso, que eu necessito trabalhar dentro de mim, porque é uma terapia mandálica. Então não se trata somente de desenhar, de ser arte terapia, porque mas não só isso. É também um estado elevado de concentração, com uma intenção muito bem projetada para o que eu identifico em mim que eu preciso trabalhar. Então, quando eu estou num processo, por exemplo, de crise, onde eu não sei exatamente o que fazer, estou precisando tomar algum tipo de decisão, e esse tipo de situação está conectado com as minhas emoções, com medos ou com relações amorosas, né, com relacionamentos, não só afetivos com parceiro, mas também com família, amigos e tudo isso, eu trabalho com aquarela, porque a aquarela é o exercício mais profundo para mim, que não sou uma artista especializada em aquarela, de aceitar o fluxo que a água tem. A água tem uma vida própria. Quando você vai fazer aquarela, no jeito que eu penso, como eu sinto, porque eu sei que existem pessoas que trabalham com aquarela com nível de minúcia absurdo e eu acho maravilhoso. Mas eu, quando trabalho aquarela, eu trabalho com a intenção mesmo das aguadas, né? Do fluxo, do que a água traz. Eu brinco com a água para fazer uma arte. Sou eu e a água fazendo a arte, não é? Não é como o lápis de cor, que a precisão é tão grande que é a minha mão quem diz o que vai ser, o que não vai ser. A água, ela traz esse desafio, então eu vou para aquarela. Quando eu quero fazer arte grande, eu quero fazer uns desenhos muito bem elaborados, e aí não dá para trabalhar com lápis de cor nem com aquarela, eu vou para a acrílica, para trabalhar com tela, ou eu vou para os pastéis a óleo, desses macios, para fazer obras de artes maiores, né? Que você pode até estar vendo aí algumas dessas artes que eu tô falando. Então, nesse processo, o lápis de cor, ele é a minha base. Então, quando eu quero trabalhar com artes grandes, geralmente está associado dentro de mim a alguma coisa que precisa crescer, uma coisa que precisa se desenvolver, que precisa andar avante. É muito mais desafiador fazer uma obra grande, inclusive muitas vezes eu não concluo. Eu tô com uma peça ali que nunca foi concluída, mas cedo ou tarde a vibração volta para aquele estado para eu conseguir continuar manifestando aquele código. Então, o que que acontece? A acrílica, ela tem uma habilidade incrível de me permitir fazer camadas, corrigir erros com tinta sobre ela, o que a aquarela não permite. Entendeu? Então, assim, você tem muito mais fruição, muito mais tempo e tal, né? E os pastéis eu gosto muito porque, pra mim, ele é muito terapêutico porque é as mãos, eu sujo as mãos, eu misturo as cores com o dedo, eu tenho alguns esfuminhos que eu uso também, mas a maior parte do trabalho, dos efeitos de mistura de cores, de blender, que é maravilhoso, com pastel muito rápido de atingir, eu faço com esse intuito, né, de usar as mãos. É quando o meu impulso criativo tá muito nas mãos, ou seja, eu preciso agir, eu preciso usar, eu tô com a vibração, e é óleo, né? Então é fogo o elemento prioritário é fogo, então bota você para cima, se move, se exercita. Já o lápis de cor, ele é uma energia do elemento terra, e como tudo que é do elemento terra, a gente precisa entender que tem um período, tem um tempo, a árvore não vira árvore da noite para o dia, as coisas precisam ser mais pausadas, com uma tempística diferente, então é um tipo de arte que demora.
Eu não consigo fazer uma obra de lápis de cor grande, ou seja, um A3 bem elaborado, em um dia. Raramente, eu tenho que ficar mesmo em hiperfocus 11 horas consecutivas para conseguir concluir uma mandala num dia. Geralmente eu demoro uma semana, 6, 7 dias, depende do tipo de arte que eu vou fazer. Por quê? Porque camadas e camadas e todo um sistema. Aí é que entra o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um produto que eu conheci, eu comprei já há algum tempo, testei ele com papel errado, não gostei, porque eu sempre utilizei papel de gramatura de 300 gramas, mas com um toque acetinado para trabalhar com lápis de cor. E eu não testei ele num papel de aquarela profissional, um papel bom. E aí, essa semana, eu tava fazendo um trabalho e eu não me lembro o que, se eu tava vendo um vídeo na internet, o que foi, que me despertou essa coisa, poxa, eu vou testar de novo. E eu fui testar, fui fazer algumas coisas, que eu tô fazendo uma série de mandalinhas, deixa eu pegar pra vocês verem. Chamadas mandalas terapêuticas, né? São mandalinhas de 10 por 10 centímetros, pequenininhas. Eu já fiz uma coleção de lápis de cor com aplicação de folhas de ouro e eu tô fazendo agora essa coleção que o fundo é de aquarela, dá pra ver claramente que dentro é aquarela, tá vendo? E tô fazendo os efeitos, as coberturas com lápis de cor. Só que eu queria que esse lápis de cor ficasse vibrante, que ele aparecesse, mas não tanto que sumisse os efeitos da aquarela, porque o lápis de cor ele cobre muito. Então eu fui testar esse blender e adorei, porque esse aqui é um papel de aquarela. Eu falei, nossa, adorei. Então eu resolvi fazer um teste num outro papel, porque esse papel tá ocupado. Apesar de ser um bloquinho, ele é todo colado para poder, quando eu usar aquarela, o papel não envergar, eu não precisar colar ele em lugar nenhum. Então ele é todo coladinho aqui, não consigo tirar. E aí não quis tirar para não estragar porque eu não acabei ainda. Mas aí eu fiz um teste num outro papel de aquarela, que é esse papel aqui. E esse foi o resultado do meu teste. Ai, eu adorei esse teste! Então, eu fiz esse teste. Eu vou agora deixar vocês aí com o teste para vocês verem como é que ficou. E espero que vocês gostem muito. Eu sei que eu ando sumida, mas eu tô voltando agora, eu tô voltando com tudo, porque eu fiz as mudanças na minha vida, que as mandalas, inclusive, trouxeram e me ajudaram a manifestar a coragem de dar passos de transformação na minha vida. Qualquer hora eu conto pra vocês. Um beijinho e fica com o vídeo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou testar esse produtinho maravilhoso, que é um blender para lápis de cor, que é uma marca alemã, eu acho, Zit Ist, que ajuda a gente a utilizar para fazer o blender de maneira mais rápida, mais eficiente e economiza lápis de cor, porque você não precisa gastar todo o lápis para criar um efeito super colorido, vivo, que a gente consegue visualizar rapidamente sem precisar gastar todo o nosso lápis de cor. Vamos lá? Eu vou testar aqui os lápis da Polychromos, da Faber-Castell, vou testar os Prismacolors, o Color Soft da Derwent e o Castle Art, que são os lápis de cores que eu tenho disponíveis aqui. Obviamente, eu vou fazer um teste rapidinho aqui, como vocês estão vendo nesses quadrados, onde tem também umas gemas, que não dá pra ver muito bem, mas, bom, tá aí, faz de conta que você viu. E eu vou testar esses lápis de cor das cores que vão do amarelo pro vermelho, selecionando algumas cores deles e vamos logo testar para ver como é que fica, né? Então eu faço aqui uma camada simples, sem muito cuidado, sem muita preocupação, uma transição do vermelho passando pelo laranja, chegando no amarelo com todas as cores, para ver como é que vai reagir, porque cada um deles tem uma formação diferente, né? Então, agora eu já fiz aqui toda a nossa transição de cores, tá vendo que não tá muito bem feito, tá feito de maneira bem simples. Eu vou pegar o meu blender, um pincelzinho simples, e vou molhar o meu pincel nesse blender, lembrando que ele não é tóxico, mas é sempre algo que precisa ter cuidado, lavar as mãos, né, depois que se utiliza, porque é sempre um solvente. Olha como a cor já fica brilhante, gente, é incrível. Para eu atingir esse brilho, usando o lápis de cor, eu ia ter que fazer camadas e camadas e camadas, e haja lápis de cor para resistir isso tudo. Todos eles tiveram uma boa capacidade de blend, porém, a gente já percebe que alguns são mais bem feitos do que outros, né? O Castle Art, especificamente, eu não gostei muito do resultado. Bom, eu deixei secar mais um pouquinho de tempo para ver como é que fica e vou passar mais uma camadinha de lápis de cor, só que eu juntei algumas cores extras, um roxo, uma cor fria, para dar um efeito de sombra e alguns tons de laranja a mais, para ver como é que vai ficar e depois eu vou aplicar na gema do meio para ver como é que fica. Eu peguei agora cada um dos lápis de cor do mesmo jeito,
cores parecidas, não são iguais, porque a gente sabe que a paleta de cores dos lápis de cor são diferentes, mas a gente já consegue ver uma transição super interessante, é uma segunda camada de lápis de cor que eu fiz. E depois eu passo o blender novamente para ver como é que fica e, bom, ok. Eu acho que alguns lápis de cores performaram melhor, sobretudo o Polychromos, tá? Quando vai pro Derwent e pro Castle Art, o Derwent ficou muito melhor na segunda camada, já deu um efeito super legal, e o Castle Art, infelizmente, quando você passa a segunda mão de solvente, meio que ele separa o pigmento que já estava no papel. Eu acho que esse papel não é o papel mais adequado. Apesar de ser um papel de aquarela, eu vou ter que testar isso depois no outro papel diferente para ver se reage melhor. Aqui você consegue já visualizar que é muito parecida as cores. Mas vamos começar a fazer os ovinhos, né? Usando o sistema de layering, eu vou da cor mais clara para mais escura, deixando o meu ponto de luz e considerando a parte da sombra com a cor mais fria, que é o roxo que eu tenho aí. Eu passo uma mão de blender já para ver como é que tá ficando e venho com um pouco mais de lápis de cor já na sequência, sem deixar secar direito. Porque aí o papel ainda estando um pouco úmido, o lápis derrete um pouco mais no papel, é interessante. E eu faço isso com todos os lápis de cor. Todos eles vão ficar muito bonitos, vocês vão ver o resultado, mas a grande questão de usar o blender é para você diminuir a quantidade de trabalho e de tempo. E alguns desses lápis me deram muito mais trabalho. O Prismacolor especificamente, ele ficou lindo, mas chegou uma hora que o roxo não pegava direito. Eu precisei usar o roxo depois do Polychromos para conseguir passar por cima, porque ele começou a soltar o pigmento do papel. O Color Soft performou muito melhor do que eu esperava. As cores ficaram bastante vivas, mesmo sendo uma paleta de cores bem diferente, porque não tem um roxo como eu gostaria nessa paleta desse lápis de cor, que são 72 cores, mas ainda assim tem cores maravilhosas que não tem nenhum outro set, mas fica ligeiramente diferente em termos de cores. O Castle Art, ele é muito legal, ele é maciozinho, ele dá um efeito legal quando a gente vai fazer o polido com lápis de cor mesmo. Entretanto, quando eu fui fazer esse processo usando o blender, eu percebi que deu muito trabalho para fazer o sistema de camadas. Assim, as camadas não ficaram tão simples de fazer. Então, eu faço todos os efeitos, venho com o blender depois para ver como é que fica. E eu percebo que não ficou como eu gostaria. Eu precisei ficar fazendo, passei blender de novo, passo lápis de cor de novo, passo blender de novo, passo lápis de cor de novo várias vezes. Então, ficou um pouco diferente. Bom, esse é o resultado. Ficou muito bonito, gente. Eu adorei. Olha como tá vívido, como tá lúcido. Esse é o tipo de efeito que eu gosto na minha arte. Se você não gosta na sua, pode ser que não seja para você. Bom, chegando mais perto, a gente já consegue visualizar, né, os dois de cima, o Polychromos e o Prismacolor, eles tiveram um contraste muito maior para a cor mais escura. A sombra ficou muito mais vívida. Eu gostei mais do efeito de sólido que ficou ali. O Castle Art, o roxo, chegou a um ponto que não pegava mais. Por quanto eu passasse, ele já não penetrava no papel, o papel ficou saturado. Então, eu não consegui atingir os efeitos que eu mais queria. Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer um efeito aqui de sombra no fundo desses ovinhos, porque assim a gente consegue ver como que eles saltam do papel, que é o efeito que eu gosto de dar também, que é essa coisa mais 3D, né, que é uma ilusão de ótica. Então, eu vou pegar aqui dos meus lápis avulsos, que eu não tenho kit, o Luminance da Caran d'Ache, para dar esse efeito dessa sombra, né? Para ver como é que fica saindo do papel. Percebe que eu passo bem pouquinho preto, só suave, rapidinho, mais próximo da borda eu faço ele um pouco mais escuro, que é para dar um efeito mais saltado. Mas o mais interessante é que quando, olha, eu passo o meu blender, olha como ele escurece de uma maneira muito legal, muito bacana. Eu adorei o efeito do blender, eu demoraria muito mais se eu tivesse que fazer isso com lápis de cor até chegar nesse nível de resultado, só usando camada para dar o polimento nele. O mais interessante é que no final ele fica polido, né? Então, eu concluo aqui o nosso teste, mostro para vocês que ficou realmente muito massa. Dá para usar com os outros lápis de cor também não profissionais. Evidentemente que isso vai alterar o resultado e a durabilidade do seu trabalho. É isso aí, adorei o produtinho, super recomendo. É isso aí, meus amores. A gente conclui esse vídeo maravilhoso que tem essas dicas todas. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, pergunta aí, se inscreve se você está achando interessante esse conteúdo. Dá dica do que você gostaria de saber sobre arte mandala, lápis de cor e todas essas coisas. E no próximo vídeo eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que significam as mandalas num nível muito mais profundo,
no nível mais quântico, espiritual, energético, que eu sei que a maioria de vocês que desenham mandala já está muito bem sabendo o que significa, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, evoluir e aprofundar. Um beijinho para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!